E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar a mente de Jacques Lacan. Isso aí, um cara central na história da psicanálise. É ele mesmo. Conhecido por dar uma nova cara para as ideias de Freud. E o mais intrigante é que o Lacan, mesmo sendo considerado o grande freudiano, nunca encontrou Freud pessoalmente. É fascinante como ele revolucionou a psicanálise a partir dos textos do mestre vienense. É verdade. A gente vai usar como base o livro Lacan, o grande freudiano, da coleção Passo a Passo, para entender como ele fez isso. Preparem-se, porque a gente vai desvendar tudo. Já adianto, pessoal. Essa imersão não é só uma biografia. Não. A gente vai entender como Lacan transformou a nossa compreensão da psicanálise. É isso aí. Ele era um cara que misturava arte e ciência, Um jeito único. combinando a poesia da linguagem com um rigor matemático. Exatamente. Tipo, quem diria que ia ter matemática na terapia? Isso é curioso. Pois é, o Lacan era fascinado por jogos de palavras e etimologia. Ele até recomendava palavras cruzadas para outros psicanalistas. Para ele, a linguagem era fundamental para desvendar o inconsciente, assim como era para o Freud. Assim, Otílio. Os dois acreditavam na importância da literatura e da filosofia para formar um bom analista. Mas o Lacan foi além É mesmo? e introduziu os matemas, que são fórmulas matemáticas na psicanálise. Imaginem só. Sério. Que inusitada. Mas qual era a lógica por trás disso? Ele usava os matemas para isolar e analisar o real, um conceito central no pensamento dele. Para Lacan, a matemática ajudava a trazer mais rigor e precisão na hora de entender a estrutura do inconsciente, indo além da interpretação subjetiva. Entendi. Falando em real, acho que a gente precisa voltar um pouco e situar o Lacan na história, né? Afinal, ele teve uma trajetória bem agitada. Com certeza. Ele se formou em medicina, começou na neurologia, depois foi para a psiquiatria e foi influenciado por grandes nomes da época. Um deles foi Clérambault, famoso pelas suas descrições clínicas, que, aliás, tinha um toque literário bem interessante. E por falar em literatura, o Lacan era fascinado pelo surrealismo Ah, é. e teve contato com figuras como Salvador Dalí. Oh, Salvador Dalí. Surrealismo na psicanálise, hein? Que mistura inusitada. É? Mas e aí, como era a relação dele com a psicanálise tradicional? Pelo que eu sei, não foi um mar de rosas. De fato, o Lacan era um cara polêmico. Ele fazia parte da Sociedade Psicanalítica de Paris e depois da Sociedade Francesa de Psicanálise. Yeah. Mas as ideias inovadoras dele e as críticas que ele fazia à psicanálise da época acabaram gerando conflitos. É, pelo jeito ele não era de levar desaforo pra casa. No fim das contas, ele foi expulso da Associação Psicanalítica Internacional e fundou a sua própria escola, Caramba. a Escola Freudiana de Paris. Parece que ele não tinha medo de desafiar status quo. E essa ruptura com a IPA foi importante para ele se dedicar à leitura de Freud, certo? Sem dúvida. Foi nesse contexto que ele desenvolveu o conceito-chave, como os 3 registros: o real, o simbólico e o imaginário. Ele até o chamava de trindade infernal. Trindade infernal. Parece intenso. Será que a gente consegue entender isso no nosso dia a dia? Como aplicar esses conceitos na vida real? Claro! Imagine esses registros como lentes que a gente usa para enxergar o mundo e nós mesmos. O real seria aquela experiência bruta, impossível de ser totalmente simbolizada ou compreendida. É o que escapa da linguagem, da nossa capacidade de dar sentido. Já o simbólico é o reino da linguagem, da cultura e da lei. Ah. É através dele que nos tornamos sujeitos, que interagimos em sociedade, que damos sentido ao mundo. E o imaginário. Esse tem a ver com a nossa autoimagem e com as nossas relações com os outros. Como nos vemos e como percebemos os outros. Então, o simbólico seria como um filtro que a gente usa para interpretar o real. E o imaginário seria como a gente se coloca nesse cenário todo. É uma boa maneira de pensar. E para entender como esses registros estão interligados, o Lacan usa a analogia do nó borromiano. 3 anéis entrelaçados, de forma que, se um deles se rompe, os outros 2 também se separam. É como se a alteração em um desses registros impactasse os outros 2. Interessante essa metáfora do nó. Mas e aí, como o Lacan usou esses conceitos para reinterpretar as ideias do Freud, ele não simplesmente enfiou ideias novas no Freud, né? De jeito nenhum, ele se debruçou sobre os textos de Freud buscando extrair novas camadas de significado. Ele via a obra de Freud como um terreno fértil para novas descobertas, e não como um dogma a ser seguido à risca. Por exemplo, o inconsciente para Lacan não é apenas um depósito de conteúdos reprimidos, mas é estruturado como a própria linguagem. Então, para Lacan, entender a estrutura da linguagem é essencial para desvendar o inconsciente. Exatamente. E ele vai além, reinterpretando também conceitos como a transferência, que passa a ser vista como a relação com o sujeito suposto saber, e as pulsões, que são compreendidas como a busca por um objeto que jamais poderá ser encontrado. É como se a gente estivesse sempre buscando algo que nunca poderemos ter completamente. Nossa, essa releitura do Lacan realmente coloca a obra de Freud em outra dimensão. Mas como essa nova perspectiva se traduzia na prática clínica dele?
Como ele aplicava isso na terapia? O Lacan era um crítico ferrenho da ênfase excessiva no ego que dominava a psicanálise da época. Ele achava que essa abordagem se afastava das ideias revolucionárias de Freud e colocava o inconsciente no centro do palco. Para Lacan, a gente precisava ir além da superfície e entender o que se esconde por trás das nossas palavras e ações. Então, qual era a proposta do Lacan para a clínica? Qual era o método dele? Ele defendia que a resistência na análise não vinha apenas do paciente, Não. mas muitas vezes do próprio analista. Ele questionava a postura tradicional do analista como um espelho neutro, argumentando que a escuta analítica deveria ser mais ativa, buscando decifrar as entrelinhas do discurso do paciente. Para ele, o analista não podia ser passivo, precisava se envolver ativamente no processo. Mas como ele fazia isso? O que significa decifrar entre linhas? Lacan dava muita importância à linguagem, ao uso da palavra e aos tropeços da fala. Para ele, a interpretação não deveria se basear nas intenções conscientes do paciente, mas sim nos significantes que emergiam em seu discurso, revelando os desejos inconscientes. E nesse processo, o analista não deveria se colocar como detentor do saber, mas sim como um facilitador, ajudando o paciente a articular seu próprio desejo. É como se o analista fosse um guia, ajudando o paciente a se encontrar. Que interessante. Ele realmente dava uma nova roupagem à psicanálise, focando na linguagem e no desejo do paciente. E nesse ponto que entra uma das frases mais famosas de Lacan. A interpretação já vem pronta do outro. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a chave para a compreensão do paciente já está presente em seu próprio discurso, cabendo ao analista apenas ajudá-lo a encontrá-la. É como se a resposta estivesse ali o tempo todo, mas escondida em meio às palavras e aos silêncios. O analista, com sua escuta atenta, pode ajudar o paciente a desvendar esse enigma. Caramba, essa frase de explodir a cabeça. Acho que vamos precisar de um segundo mergulho para absorver todas essas ideias. É verdade. Mas antes de a gente partir para a segunda parte, qual o ponto central que a gente deve guardar dessa primeira imersão no mundo de Lacan? O que foi mais impactante para você? Sem dúvida, a ênfase de Lacan na linguagem e na estrutura do inconsciente. Ele nos convida a repensar psicanálise para além das interpretações superficiais. Mergulhando nas profundezas do discurso e do desejo, ele nos mostra que as palavras têm poder, que elas revelam muito mais do que a gente imagina. É isso aí. Lacan nos desafia a ir além do senso comum, a questionar nossas certezas e a nos aventurar pelos labirintos da mente humana. E fiquem ligados porque na próxima parte a gente vai se aprofundar ainda mais nos conceitos-chave de Lacan e entender como eles impactam nossa visão de mundo e de nós mesmos. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no universo lacaniano. Na primeira parte, a gente explorou a vida do Lacan, a paixão dele pela linguagem. Lembram daqueles 3 registros? Real, simbólico e imaginário. Isso aí. E a gente viu também como ele reinterpretou as ideias do Freud. Agora vamos nos aprofundar nesses conceitos e entender como eles se conectam com a psique humana. Eu tô pronto para essa viagem. Mas confesso que ainda estou tentando entender como o simbólico se conecta com o real e imaginário. Você mencionou que ele é a chave para entender os outros dois, mas o que exatamente Lacan queria dizer com simbólico? Lembra que a gente falou do real como aquela experiência bruta, caótica, que escapa da nossa compreensão? Pois é, o simbólico entra como uma forma de organizar esse caos, de dar sentido ao mundo e à nossa própria existência. É através da linguagem, da cultura e da lei que a gente se insere na ordem social e passa a interpretar a realidade. Então, o simbólico seria como um manual de instruções que a gente usa para decifrar um mundo à nossa volta. Tipo, a linguagem seria o código que a gente usa para dar sentido ao que a gente vê, ouve e sente. Exatamente. É como se a gente nascesse nesse mundo caótico e, aos poucos, fosse aprendendo a linguagem, os símbolos, as regras. E, a partir daí, a gente começa a construir nossa identidade, a entender nosso lugar no mundo. Mas e o inconsciente, onde entra nessa história toda? O Lacan simplesmente jogou o simbólico em cima das ideias do Freud ou ele fez uma conexão mais profunda? Ele fez uma conexão brilhante, na verdade. O Lacan percebeu que a estrutura do inconsciente se assemelha à estrutura da linguagem. Ele se baseou nas ideias do Freud sobre sonhos, atos falhos e xistes para mostrar como o inconsciente se expressa através de jogos de palavras, deslocamento de sentido e metáforas. Nossa, é verdade. Lembra que o Freud falava sobre a linguagem dos sonhos, sobre como os desejos reprimidos se manifestam de forma simbólica. Mas o Lacan levou essa ideia muito mais adiante, né? Com certeza. Ele foi além a mostrar como a linguagem nos constitui como sujeitos. Pegando o gancho no complexo de Édipo do Freud, o Lacan propôs a metáfora paterna. A metáfora paterna. Ele explica como a entrada na linguagem e na cultura exige que a gente renuncie a certos desejos e se submeta à lei simbólica. E como essa metáfora paterna funciona na prática? Como a gente pode entender isso no dia a dia? Imagina a criança pequena, que se identifica totalmente com a mãe e busca ser o centro do seu desejo. Aí entra a figura do pai, que representa a lei, a proibição do incesto.
Ele impõe limites a essa relação e introduz a criança na ordem simbólica. É a partir dessa interdição que a criança entra no mundo da linguagem, entendendo que não pode ter tudo o que quer e que precisa seguir regras. Faz sentido. A figura do pai representa a lei, a castração simbólica que nos impulsiona a buscar satisfação em outros lugares, fora da relação com a mãe. Mas e quando essa figura paterna está ausente ou não exerce essa função simbólica? O que acontece? Aí a gente entra no terreno da psicose que o Lacan explorou com muita profundidade. Ele argumentava que, na psicose, há uma foraclusão do nome do pai. Ou seja, essa função simbólica do pai não se inscreve no psiquismo da pessoa. É como se faltasse um pedaço fundamental nesse manual de instruções que a gente usa para interpretar o mundo. E quais as consequências dessa falha na inscrição do nome do pai? Sem o nome do pai, o sujeito fica mais vulnerável ao real, sem a mediação do simbólico. É como se ele não tivesse um filtro para lidar com a experiência bruta, caótica e sem sentido do real. Isso pode levar a alucinações, delírios e dificuldade em se inserir na ordem social. Nossa, agora entendo porque o Lacan chamava esses 3 registros de trindade infernal. Parece que o simbólico, apesar de nos impor limite, também nos protege do caos do real. É como se ele nos desse uma estrutura, uma base para lidar com a complexidade da vida. Exatamente. E é por isso que Lacan dava tanta importância ao papel do analista. Ao escutar o paciente a partir da perspectiva do simbólico, o analista ajuda ele a dar sentido à sua experiência, elaborar seus traumas e se posicionar diante do real. Mas de como Lacan via o papel do analista na prática, ele concordava com a ideia do Freud de que o analista deveria ser como um espelho neutro. De jeito nenhum. O Lacan criticava essa postura passiva. Ele defendia que a escuta analítica deveria ser ativa, buscando decifrar os significantes, as pistas que se escondem por trás do discurso do paciente. Ele chamava essa escuta de escuta flutuante, que se deixa levar pelos significantes sem se prender em interpretações prévias. Então o analista precisa estar atento aos jogos de palavras, aos lapsos e às metáforas que o paciente usa. É como se ele estivesse desvendando um código secreto, né? É uma ótima analogia. Para Lacan, a interpretação não se baseia em adivinhar as intenções conscientes do paciente, mas sim em trazer à tona o que está implícito no seu discurso. Aquilo que ele próprio não consegue dizer. É como montar um quebra-cabeça, onde as peças são as palavras, os silêncios, os gestos do paciente. E qual o objetivo final da análise na visão do Lacan? Curar o paciente? Ajustá-lo à sociedade? Ou seria algo mais profundo? Para Lacan, o objetivo da análise é levar o paciente a se confrontar com seu próprio desejo, a reconhecer sua castração simbólica e a se reposicionar diante do real. Não se trata de curar no sentido de eliminar os sintomas, mas sim de permitir que o sujeito encontre uma forma singular de lidar com seu sintoma, com sua falta com o real. É como se a gente aprendesse a conviver com as nossas feridas, com as nossas limitações e, a partir daí, construir algo novo, né? Exatamente. A gente sai da ilusão de completude e passa a lidar com a nossa incompletude de forma mais honesta e autêntica. Uau! O Lacan realmente nos convida a repensar a própria finalidade da análise. Não se trata de alcançar um estado ideal de felicidade ou de adaptação, mas sim de encontrar uma forma de viver com a nossa própria incompletude. Que jornada fascinante. Mas antes da gente ir para a última parte, você pode fazer um resumo do que a gente viu até agora. Claro. Hoje a gente explorou a fundo o conceito de simbólico, que é a base da nossa constituição como sujeitos. Vimos como o nome do pai funciona como âncora nesse simbólico e como a sua foraclusão pode levar à psicose. E, por fim, discutimos o papel do analista como um decifrador de enigmas, que ajuda o paciente a se confrontar com seu próprio desejo e a se reposicionar diante do real. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar ainda mais na clínica lacaniana e entender como ela desafia as práticas tradicionais da psicanálise. Perfeito, Dona Suzy, para desvendar essa última parte do quebra-cabeça. Yeah. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo lacaniano. Já exploramos a vida dele, a paixão pela linguagem, os 3 registros, real, simbólico e imaginário, a releitura das ideias do Freud, o conceito de nome do pai, quanta coisa, né? É verdade? E agora, para finalizar, vamos mergulhar na clínica lacaniana e entender como ela desafia as práticas tradicionais. Isso aí. Acho que um bom ponto de partida é lembrar que o Lacan era super crítico àquela ênfase no ego que dominava a psicanálise da época. Ele defendia que a resistência do paciente durante a análise não vinha só dele, mas muitas vezes do próprio analista. Claro. Parece contra-intuitivo, né? Mas a gente vai desvendar isso agora. A gente tinha falado sobre isso na primeira parte. O Lacan argumentava que, ao se fixar na resistência do paciente, o analista acabava reforçando as defesas dele, impedindo que o inconsciente se manifestasse. Mas como ele propunha contornar isso na prática? O Lacan sugeria uma mudança radical de postura. Em vez de interpretar a resistência, o analista deveria se voltar para o que o paciente realmente dizia. Para significantes, buscando decifrar a mensagem oculta por trás da fala. É como se o analista tivesse que aprender a ouvir além das palavras, a captar as entrelinhas, os silêncios, as hesitações. Entendi. Mas como o analista faz para identificar esses significantes, parece um processo super delicado e complexo, né?
Ele se baseia na intuição. O Lacan alertava para o risco do analista se deixar levar pela própria subjetividade, projetando suas próprias ideias e expectativas no paciente. Para evitar essa armadilha, ele propôs a escuta flutuante. A escuta flutuante? É basicamente se deixar guiar pelo significante do paciente sem se prender a interpretações prévias ou a teorias fixas. É como se o analista tivesse que esvaziar a mente para conseguir realmente ouvir o paciente sem interferir com seus próprios preconceitos ou julgamentos. Exatamente. É um exercício de desapego, de abertura para o novo, para o inesperado. E, claro, exige muita disciplina e atenção do analista. Ele precisa estar totalmente presente no momento da sessão, captando cada palavra, cada gesto, cada silêncio do paciente. Mas essa escuta flutuante significa que o analista fica em silêncio absoluto durante a sessão, ou ele pode intervir em algum momento. O Lacan não descartava a importância da interpretação, mas a via como um ato preciso, que deve ser usado com muita cautela. Ele dizia que a interpretação deve ser como um golpe de bisturi, que corta o discurso do paciente no ponto exato, abrindo espaço para que o inconsciente se revele. Então o analista precisa ter uma escuta super atenta e saber o momento certo de intervir. Parece que a clínica lacaniana exige muito mais do analista do que as abordagens tradicionais, né? Sem dúvida. É um desafio constante para o analista. Ele precisa se despir de suas certezas, de suas crenças e se abrir para a singularidade do paciente, para a sua forma particular de se relacionar com o mundo, com a linguagem e com o próprio desejo. E além da interpretação, o Lacan propunha outras formas de intervenção durante a análise. Sim, ele introduziu o conceito de ato analítico, que pode se manifestar de diversas formas. O silêncio, o corte da sessão, a mudança de posição na sala e até mesmo um tom de voz. Tudo isso pode ter um significado simbólico para o paciente e provocar uma mudança no curso da análise. Caramba, que interessante. Parece que clínica lacaniana é muito mais complexa e sutil do que eu imaginava. E qual seria o objetivo final da análise na visão do Lacan? O que o paciente deveria alcançar ao final desse processo? Para Lacan, o final da análise não se define pela eliminação dos sintomas ou pela adaptação social. O objetivo é levar o paciente a se confrontar com o seu próprio desejo, a reconhecer sua castração simbólica, ou seja, seus limites, suas impossibilidades, e a se reposicionar diante do real. É um processo de descoberta, de transformação, de reconstrução da própria subjetividade. E como o paciente consegue chegar a esse objetivo? Através da interpretação do analista. A interpretação é uma ferramenta importante, mas o ponto crucial da análise para Lacan é a travessia da fantasia. A travessia da fantasia. A fantasia é uma construção imaginária que a gente usa para se proteger do real, da angústia, da dor. Mas ela também nos impede de entrar em contato com nossos desejos mais profundos e com a nossa castração. Através da análise, o paciente pode desconstruir essa fantasia, abrindo espaço para uma nova relação com o real, com o simbólico e com o imaginário. É como se a gente tirasse uma venda dos olhos e finalmente enxergasse a realidade como ela é, com todas as suas belezas e imperfeições. Exatamente, é um processo de desilusão, mas também de libertação. A gente se liberta das amarras da fantasia e passa a se relacionar com o mundo de forma mais autêntica, mais consciente. Nossa, que jornada incrível! O Lacan realmente nos desafia a repensar a psicanálise e a nossa própria existência. Essa imersão foi enriquecedora, mas confesso que ainda estou digerindo todas essas ideias. O que você diria que é a essência do pensamento do Lacan? Qual é a mensagem principal que ele nos deixa? Acho que a grande contribuição do Lacan foi nos mostrar que a gente não é um sujeito completo, pronto e acabado. A falta, a incompletude, faz parte da nossa constituição. Mas, em vez de buscarmos a ilusão de completude, a psicanálise nos ensina a lidar com essa falta, abrindo espaço para o desejo, para a criatividade e para uma vida mais autêntica. Que mensagem poderosa! O Lacan realmente nos deixa com muito o que pensar. E para quem ficou instigado a se aventurar no mundo lacaniano, por onde começar? O livro que a gente usou como base nesse mergulho, Lacan, o grande freudiano, da coleção Passo a Passo, é uma ótima introdução ao pensamento dele. Ele apresenta os conceitos-chave de forma clara e acessível, abrindo caminho para leituras mais aprofundadas da obra lacaniana. Perfeito. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho profundo no universo do Lacan. E lembre-se, a psicanálise é um convite constante à reflexão, ao questionamento e à busca por uma vida mais autêntica. Até a próxima!